Olá, seja bem-vindo a mais um encontro nosso no 7 a 7. Nesta semana nós vamos refletir sobre graças do Evangelho, bênçãos, favores de Deus, presentes que a boa nova do Evangelho nos comunica. E eu lhe convido a acompanhar estas reflexões que se baseiam no início da carta de Paulo aos Colossenses. Eu leio para a nossa instrução, precisamente, os versículos de 3, a primeira parte do versículo 5, no capítulo 1 da carta aos Colossenses, que nos diz assim: Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus. Bem, estas palavras iniciais serão as considerações destes primeiros 3 dias da semana, né? Hoje eu gostaria de falar sobre uma das primeiras graças eternas comunicadas aqui, porque estas 3 primeiras nos apresentam graças eternas que Deus deu à sua igreja. A Bíblia diz nesse texto que Paulo, logo depois de se apresentar e saudar os irmãos cristãos na cidade de Colossos, ele nos apresenta motivos de gratidão pela vida daqueles irmãos, que não são uma novidade. Paulo acaba olhando para além da vida daquelas pessoas e olhando para o Deus gracioso e presentes que são eternos e comuns da graça de Deus a todo o seu filho. E ele inclui isso nos Colossenses. Veja que ele diz: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Pelo quê? Ele diz: desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus. O primeiro motivo de gratidão de Paulo a Deus é pela fé dos colossenses. Agora preste atenção, por que Paulo dá graças a Deus? Se a fé é um produto humano, é uma ação humana, e de fato é, né? Nós cremos, nós exercemos fé, há uma ação ativa da parte do ser humano aí em crer em Deus, em confiar nele. Por que que as graças são dadas a Deus? Aqui toca num assunto teológico profundo e que algumas pessoas não entendem e distorcem. Conquanto a fé seja exercida por nós, assim como tudo o que há de bom em nós, não somos nós mesmos a fonte primária disso. A Bíblia nos diz, e Tiago nos ensina, que todo dom perfeito e toda boa dádiva procede do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação alguma. O próprio apóstolo Paulo, falando sobre competências dadas pelo Senhor à igreja de Corinto, comenta sobre esta postura de sermos gratos e não nos gloriarmos daquilo que recebemos. Caso contrário, não faz nenhum sentido, porque recebemos da parte do Senhor o que não resta motivo de gloriar-se. É o que ele vai dizer quando escreve no início da sua carta aos Coríntios, né? Capítulo 4, versículos 6 e 7. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento do outro. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se não tiveras recebido? Queridos, eu gostaria de dizer que esta lição é muito tranquila para mim, que eu não tenho dificuldade, mas não é. Luto com ela e preciso me lembrar constantemente deste versículo bíblico, lembrar que Deus é a fonte de toda virtude e toda habilidade que eu tenho. Pois bem, a primeira delas que Paulo está descrevendo aqui é a fé. A capacidade de entender o conteúdo bíblico, concordar com o conteúdo e confiar neste conteúdo, descansando nele. Isto é fé. Fé indica conhecimento, concordância e confiança. Mas é um dom de Deus. Se não for a graça do Senhor a abrir o nosso coração e nos comunicar isto, nós, por nossa própria força, não conseguimos exercer. Algumas pessoas não entenderão o que é dito, outras pessoas, entendendo, rejeitarão,
rejeitarão esse sistema por ser um sistema de confiança fora de si e em Deus, rejeitarão a imagem do Deus bíblico, preferirão confiar nas suas próprias competências ou em outros discursos, outros sistemas filosóficos. Mas aqueles em quem a graça é dada são precisamente estes os pecadores que vêm a crer em Cristo. Por isso, Paulo dá graças a Deus, porque sabe que Deus é a fonte primária da verdadeira fé. Você crê em Deus? Jesus Cristo é Senhor da sua vida? Você confia nele como seu Senhor e Salvador? Na Escritura Sagrada como a palavra de Deus? Pois bem, a Bíblia diz que olhar para Deus como Senhor e Salvador é uma graça, é um presente. A salvação vem pela graça, mediante a fé. E isto não vem de vós, mas é dom de Deus. Diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, versículos 8 e 9. Não de obras, para que ninguém se glorie. É pela graça que somos salvos, mediante a fé. E a fé é abrigada no coração como um presente de Deus. Ela nos acompanhará para sempre. Como Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que, havendo tantas coisas, desaparecerão. Mas a fé, a esperança e o amor, estas três permanecerão. Sobre as outras duas, nós falaremos nos próximos dias. Oremos ao Senhor. Deus bendito, nós te rendemos graças, te agradecemos pela graça da fé. Se em nosso coração abriga fé, confiança no Senhor, por mais tênue que seja e fraca, mas dirigida a Ti, isso é fruto de Tua graça. Pedimos a Deus o contínuo operar desta graça, de tal maneira que esta fé amadureça pela exposição, contato com a Escritura, reformulação das nossas compreensões pela Tua Palavra e a ação do Teu Espírito gerando em nós arrependimento e confiança contínuas e crescentes. Pedimos que seja assim. Pedimos por nós, pedimos pelo nosso próximo, pelos nossos familiares, parentes, compatriotas brasileiros, por tantos perdidos pelo mundo, que a Tua graça nos visite. Oramos em nome de Jesus. Amém. Até amanhã.